Olá! No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma situação que muitas vezes é negligenciada por advogados que atuam no plenário do júri. Hoje nós vamos falar da importância do inquérito policial. O advogado que pretende atuar em plenário, ele não pode, de modo algum, cair no erro de menosprezar o valor do inquérito policial para fins de convencimento dos jurados. Nós sabemos que o Código de Processo Penal tem lá no seu artigo 155 uma regra que diz que o juiz não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, ou seja, no inquérito policial. Acontece que essa regra, essa condicionante, ela não se aplica aos jurados. Os jurados se orientam pelo princípio da íntima convicção. Os jurados não estão obrigados a fundamentar a sua decisão. Eles não precisam expor os motivos de fato e de direito que os levaram a decidir de uma forma ou de outra. E essa diferença quanto ao dever de fundamentação que é exigido do juiz, mas que é dispensado, que não é imposto aos jurados, no ponto de vista prático, ela cancela, ela anula as diferenças que podem existir entre um depoimento prestado lá em sede inquisitorial, lá na delegacia de polícia, onde não há contraditório, onde não há ampla defesa, com um depoimento que é prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, e onde são observadas as formalidades e as garantias processuais. Por isso, o advogado não precisa ter medo, ele não deve ter receio de sustentar em plenário uma tese que esteja amparada unicamente nos elementos contidos no caderno inquisitorial, ainda que não tenham sido repetidos em juízo. Então, a dica de hoje, colegas, é a seguinte: presta sempre muita atenção nas peças do inquérito policial, na investigação policial. E se o inquérito for favorável à defesa, você vai dar credibilidade àquela investigação, você vai dar valor àquele inquérito policial. Vamos supor, por exemplo, que o delegado não tenha indiciado o seu cliente, mas que mesmo assim o Ministério Público tenha denunciado ele. Você vai argumentar perante os jurados que aquele delegado foi extremamente competente, foi extremamente profissional, ele foi criterioso, rigoroso, cauteloso, responsável. Vai argumentar que o delegado foi quem primeiro chegou no local do fato, que ele fez todas as diligências necessárias na investigação, requisitou perícias, ouviu testemunhas, que aquela investigação perdurou por meses, até anos, e mesmo assim, apesar de tudo isso, a Polícia Civil não conseguiu reunir elementos mínimos, nem mesmo para um simples indiciamento. Então, como é que pode o Ministério Público vir aqui hoje e pedir a condenação do meu cliente? Tá certo? Agora vamos pensar a lógica inversa. Vamos imaginar que aquele inquérito policial é desfavorável à defesa. Então, agora você vai criticar a investigação. Você vai apontar falhas que existiram naquela investigação. Você vai informar aos jurados que tinha outras linhas de investigação que não foram abordadas. Você vai, por exemplo, dizer aos jurados que tudo que há no caderno inquisitorial não passa de depoimentos testemunhais, que é uma prova que não dá para dar muita credibilidade e que não tem um amparo, um endosso de nenhuma outra prova técnica no processo. Tá? Vai dizer, por exemplo, que o delegado não fez uma reprodução simulada dos fatos, a qual seria muito importante para determinar a dinâmica de como teria ocorrido o suposto crime. Você vai dizer, por exemplo, que era necessária uma representação por busca e apreensão na casa de fulano de tal, mas que o delegado também não fez isso. Enfim, você vai apontar falhas no inquérito policial e depois vai concluir. Como nós vamos condenar alguém que pode pegar uma pena, no caso de júri, de 6 a 20 anos por conta de homicídio simples ou de 12 a 30 no homicídio qualificado, com base no processo que se iniciou com uma investigação tão precária, tão lacunosa, tão falha como essa que está no processo. Então você vai fazer esse tipo de argumentação. Vejam que nas duas situações, na primeira ou na segunda, nós estamos valorando apenas o inquérito policial. Naquilo que é favorável à defesa, nós vamos dar crédito. Naquilo que ele é contra, nós vamos retirar a credibilidade. Vamos atacar a credibilidade do inquérito policial. Tá bom? Uma última dica rápida sobre o inquérito policial. Eu recomendo sempre que o advogado faça vários pedidos no curso do inquérito policial. Que o advogado faça valer a regra do artigo 14 do Código de Processo Penal. Então, vá lá e peça diligências para o delegado, peça lá uma perícia papiloscópica, por exemplo, se o caso lógico admitir, peça uma reprodução simulada dos fatos, peça uma cariação, peça que ouça a testemunha fulano tal, Beltrano, enfim, faça pedidos ainda que você saiba de antemão que eles podem ser indeferidos. E por que eu vou pedir se eu sei que podem ser indeferidos e que possivelmente serão? Pode ocorrer, colegas, que lá no dia do júri, o Ministério Público argumente em plenário, por exemplo, a defesa não comprovou o fato X, que era o ônus da defesa.
Aqui eu abro um parênteses para ressaltar o meu entendimento que a defesa não tem ônus nenhum, que a carga probatória é toda do Ministério Público no sistema acusatório. Mas vamos imaginar que o representante do MP tenha feito essa alegação. O que você vai contra-argumentar? Como que você vai impugnar isso? Você vai falar aos jurados que a defesa não tem como comprovar aquele fato lá, porque ela tentou fazer isso desde o início daquela investigação. Lá no inquérito policial foram feitos diversos pedidos, no entanto, todos foram indeferidos pelo delegado de polícia. E no curso do processo já não era mais possível repetir esses pedidos para o juiz. Como que a defesa vai ser prejudicada por um fato supostamente não provado se ela tentou provar aquilo e seus pedidos foram negados pelo delegado de polícia? São apenas alguns modos, algumas formas que você tem de contra-argumentar em plenário utilizando-se daquilo que está no caderno inquisitorial. Gente, a dica de hoje era essa, tá? Para o bem ou para o mal, o inquérito policial é muito importante no Tribunal do Júri. Por hora, um grande abraço e até o próximo vídeo.